que ainda é preciso ser dito e o que ainda é preciso ser divulgado sobre infecção por HIV? Eu acho que a gente está falando de um assunto que é um assunto que nós conhecemos durante 35, 36 anos, né? Então é uma doença recente, mesmo que bem conhecida, e que passou por diversas fases durante a sua evolução, assim. Então nós tivemos momentos de grande dificuldade em relação ao enfrentamento da doença na década de 80. Na década de 90 se descobriu um arsenal terapêutico que fez com que houvesse a mudança da evolução da doença em relação ao tratamento. Então as pessoas passaram a morrer menos. Em 2000 isso se amadureceu e agora na década de 2010 em diante, 2014 especificamente, onde a gente pôde oportunizar o tratamento para todos os pacientes que sabidamente têm o vírus HIV, isso mudou muito o impacto que ela teve em relação à sua mortalidade. Então hoje a gente tem bastante segurança em dizer que o paciente que tem HIV, uma vez ele recebendo o tratamento, ele vai deixar de morrer pelo HIV. Pode até ter doenças que aumentam a sua incidência estando relacionada com o HIV, mas não aquelas doenças que nós conhecíamos no passado, as infecções oportunistas que eram características do paciente com AIDS, nós não a temos mais desde que o paciente faça uso adequado da medicação antirretroviral. Existe uma porcentagem ainda de pacientes considerável que não fazem o diagnóstico e que podem ter a evolução da doença, do impacto todo, a evolução natural da doença, sem que receba o tratamento adequado. E isso, se fizer o diagnóstico, uma vez tratando, a tendência é que haja uma diminuição da mortalidade, que é o que a gente tem visto em números. Ao mesmo tempo, Pamela, é bem importante a preocupação que a gente tem com o aumento da incidência da doença. Por que está acontecendo o aumento da incidência? Porque a gente, como profissional de saúde, a gente se pergunta onde que a gente está errando em fazer uma orientação adequada para que o paciente não adquira a doença. Será que o medo de morrer diminuiu e isso faz com que a gente se expõe de uma forma mais irresponsável e adquirir a doença não seja um grande problema? Será que o avanço que a medicina nos proporcionou em relação ao tratamento do HIV está fazendo com que a gente volte ao passado e a gente não tenha medo de pegar a doença? Então isso é muito perigoso. Junto dela, vêm outras doenças sexualmente transmissíveis. Então a gente tem notado um aumento considerável de pacientes com sífilis. Sífilis que, se não diagnosticada corretamente, tem um impacto muito grave para o paciente no futuro. Não são doenças simples, tem um aumento da incidência da hepatite B, que também é uma doença sexualmente transmissível, da hepatite C, que em alguns grupos também tem relacionado relacionado com atividade sexual sem proteção. Então eu acho que é um momento para a gente repensar as relações íntimas, as relações sexuais e tornar elas novamente responsáveis. Então a gente tem que ter relação com proteção.